A terceira dimensão é um jogo de cartas marcadas. No final, você irá despertar. E o final acontece quando você compreende que dormir, experienciar a dualidade, experienciar a inconsciência, faz parte do jogo, faz parte do conjunto de experiências da matéria. E isso corresponde a dizer que a transcendência da terceira dimensão acontece quando você se torna capaz de honrá-la, quando se torna capaz de olhar com gratidão para cada experiência aqui vivenciada. O que é jogo de cartas marcadas, né? É um processo que de antemão já se sabe como vai terminar. Quem que sabe? Todos os envolvidos no processo? Não. Alguns sabem, outros não. E o que exatamente se sabe? Será que se sabe exatamente tudo o que vai acontecer? Não. A gente só sabe como vai terminar. Afinal de contas, por mais que se conheça as cartas, eu não sei qual vai ser usada primeiro, qual vai ser usada e qual vai ser usada em qual momento. Então, o fato de eu saber todas as cartas que o jogador tem na mão não significa que eu sei como e quando ele vai utilizá-las. Vamos colocar isso aqui em outras palavras. Qual que é o jogo? É a nossa vida. Não todos os aspectos dela, não todas as camadas dela, apenas essa camada mais material, vamos dizer assim, que a mensagem aqui chamou de terceira dimensão. Pois bem, o jogo é a terceira dimensão. O jogador que não conhece as cartas marcadas somos nós, totalmente sujeitos aos resultados da experiência, sem qualquer informação prévia. E quem é ou quem são os jogadores que conhecem as cartas marcadas? Aí cada um pode dar sua interpretação, né? Você pode pensar como sendo Deus, ou como sendo as pessoas que já despertaram para além da terceira dimensão, né? As pessoas que já transcenderam o próprio ego. E por terem transcendido o próprio ego, já conseguem enxergar a humanidade como uma coisa só, uma unidade. E por enxergarem qualquer ser humano como parte de um mesmo corpo, corpo ao qual elas mesmas pertencem, compreenderam a unidade e só por isso são capazes de amar ao próximo como a ti mesmo, porque são partes de um mesmo corpo. Já conhecemos o jogo e os jogadores. Então, o que são as cartas? São experiências que temos na vida com um propósito muito específico de algum aprendizado. Então, eu jogo uma carta na mesa, que eu escolhi com base numa estratégia, e estratégia essa construída com base nos recursos que eu tenho no momento, e a partir do que eu recebo de volta, eu percebo se foi a carta certa, no momento certo, ou se eu preciso corrigir a rota, reformar a estratégia para chegar onde eu quero. Se eu perco uma jogada, isso não é castigo. Só significa que eu não estou jogando as cartas certas. E que a cada jogada perdida, eu me torno um jogador melhor. Muito bem, então, se as cartas, mesmo sendo conhecidas, não faz com que se saiba como e quando serão jogadas, como é que se chama essa incerteza sobre como que o jogador inconsciente vai proceder? Pois é, livre-arbítrio do jogador inconsciente. Como esse jogo não é feito de uma rodada apenas, é uma sucessão interminável de rodadas, o jogador inconsciente vai cada vez jogando melhor, até o ponto que ele percebe que as cartas são marcadas. E ele percebe também que todo esse aprendizado só seria possível jogando. Então, no lugar de se revoltar por ter jogado a vida inteira com cartas marcadas, ele sente gratidão pelo aprendizado conquistado. Eu lembrei aqui, vou fazer um parênteses, de um trecho do livro A Cabana, para quem não leu novamente eu recomendo, independente de ter ou não fé e independente da religião de cada um. Mas é um livro muito interessante e basicamente acontece um diálogo entre o homem e Deus. Vou falar aqui bem resumidamente, quem tiver interesse depois vale a pena. Mas o homem está conversando com Deus e fala assim: ah, você deve estar decepcionado comigo, né? E Deus fala: não.
Por que eu estaria? Ah, porque eu cometi erros. Deus fala, não, não estou. Ah, mas tá bom, você pode não estar decepcionado, mas você deve ter ficado um pouco triste pelos erros que eu cometi, né? E Deus fala, não, nem um pouco. Aí o homem fala, mas como assim? Você não ficou nem um pouquinho chateado? Aí Deus fala, bom, vamos lá, vai, deixa eu ver como é que eu consigo te explicar isso. Você fica chateado quando alguma coisa sai diferente do que você gostaria. Então, se algo sai diferente do que você gostaria, é porque você tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada. Mas você só tem essa expectativa porque você gostaria que a coisa saísse de uma forma e você não sabia como ela ia sair. Você tinha uma expectativa. Agora, se eu já sei tudo o que vai acontecer, eu não tenho expectativa. Seria uma tolice eu ficar chateado, não é? Aí o homem concorda com o raciocínio, mas fala, mas nem um pouco? Deus fala, poxa, deixa eu ver se você entende de uma vez por todas. Eu te criei e eu sei que você vai errar 47 vezes. Então, quando você erra, e você vai errar 47 vezes até chegar no ponto que eu quero. Quando você erra a primeira vez, eu não fico chateado, eu falo, uhul, falta só 46. Porque eu sei quantas você vai errar e eu sei onde você vai chegar. Eu vou deixar aqui uma reflexão no ar, que não é diretamente relacionada à mensagem, mas só para não perder o gancho. Supondo que eu sou o jogador inconsciente e que com o tempo eu descubro que as cartas são marcadas. Aí eu me questiono, qual é a graça de um jogo com cartas marcadas? E por que alguém que já sabia disso vai querer jogar comigo? Então eu percebo que, apesar de conhecer as minhas cartas, o outro jogador não está utilizando essa informação para me derrotar, mas para garantir que eu vença. Se isso for verdade, se eu souber que a intenção do outro jogador é que eu vença, e se ele conhece tanto as minhas cartas quanto as dele, nesse caso, para garantir que eu seja bem sucedido, talvez eu devesse deixar ele escolher qual carta eu devo jogar. Nesse caso, eu não estaria abrindo mão do meu direito de escolha, mas eu estaria me valendo desse direito para escolher que ele escolha por mim. Em outras palavras, a forma mais sábia de usar o livre-arbítrio seria não usá-lo. E isso é uma escolha. Mas tudo isso é claro se você confiar que a intenção do outro é que você alcance a sua própria vitória. E isso só depende de você.